Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar flores lindas pra vocês. Eu tenho a Barléria, que é uma flor que floresce agora durante o outono e ela fica carregadinha de flores, gente. Já começou a florescer. Quero mostrar também a minha rosinha Satina, que tá cheia de rosinhas, tá muito bonitinha. E também o arbusto das borboletas, gente, que tá carregado de flores. Quero ver se colho laranja também, porque o meu pé de laranjeira lá tá cheio de laranjas e tem um galho que tá encostando no chão. Então quero colher algumas laranjas e quero mostrar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só minha rosinha Satina, gente, tá linda, cheia de cachinhos. É uma rosinha que dá uma florzinha pequena e dá em cachos, muito bonitinha, num tom de rosa assim bem romântico. E ela tá carregadinha de botões, gente. A rosa do meu arco também tá cheia de botões, quero mostrar pra vocês. Tem algumas rosas abertas, mas essa aqui tá maravilhosa, olha só. Gente, o tempo hoje tá nublado, olha só o céu, tá prometendo 75% de chuva. De repente, o próximo vídeo eu consigo fazer para vocês com sol, mas hoje tá nublado. Mas eu não queria deixar de mostrar para vocês essas flores lindas, gente, que eu tenho aqui. Olha só. Lindas, lindas, estão todas bem floridas. E eu tenho algumas que começaram a florescer agora. Esse aqui é um caminho que eu tenho. E, gente, o meu jardim, ele tá sempre se transformando. Então, eu tenho bastante flores que florescem durante o outono, bastante flores que florescem durante o inverno. Então, vocês vão ver esse jardim aqui sempre em transformação. Tá sempre ficando diferente. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês, né, algumas flores aqui que estão muito bonitas. Eu quero começar pelo arbusto das borboletas, gente, olha só. Tá carregadinho de flores, tá muito bonito. Mas essa planta aqui, ela floresce bastante aí durante a primavera, verão. E agora estamos no outono. Olha que linda desse cacho aqui. Essa minha na cor lilás, mas também tem na cor roxa, na cor branca. E olha que bonitinha. E perfumada, gente. Tem um leve perfume, assim, de mel, que atrai muitas borboletas. Por isso o nome dela, Arbusto das Borboletas. E o arbusto das borboletas, gente, é muito perfumado. Tem um cheirinho assim bem delicado que você tem que chegar mais pertinho para sentir. Um cheirinho de mel muito bom, uma delícia. As borboletas amam essa flor. O arbusto das borboletas vai bem no clima mediterrâneo, subtropical e temperado, gosta de sol pleno. O meu clima aqui é subtropical e vai super bem. Ele pega sol mais ou menos na parte da tarde e tá indo bem, olha como tá florido. Tá lindo, lindo. Alguns cachinhos já secaram, tem que cortar. Mas tá bem carregadinho de cachos de flores, olha só. Que lindo que tá. Muito, muito perfumado. Fica bem aqui no meu caminho, deixa eu mostrar pra vocês. Fica bem aqui nesse caminho e como eu falei pra vocês, o meu jardim tá sempre se transformando porque tem flores para várias estações do ano. Então vocês vão ver esse jardim aqui sempre florido. Logo após esse caminho aqui, aquele arbusto enorme lá, gente, ó, vai florescer no inverno, vai ficar todo vermelho. Vocês vão ver como ele vai ficar lindo. E aquela flor ali, aquela flor trepadeira ali atrás, é amarela, vai florescer no inverno também, que é a flor de São João, vai ficar lindo então. Flor vermelha, flor amarela. Então aguardem, gente, que esse caminho aqui vai ficar muito bonito. O perfume das petúnias, gente, tá maravilhoso aqui no jardim. Como elas são perfumadas, é uma delícia. Para vocês terem sucesso com as petúnias, não deixem ela pegar chuva. A minha fica aqui embaixo do beirado, essa aqui não pega chuva. Aquela ali tem um buraco aqui na calha que ela pega um pouco de chuva. Por isso que ela não tá até tão bonita. Hoje até que ela tá bonitinha. Mas começa a chover e estraga, gente. A chuva estraga as flores da petúnia, porque elas são bem delicadas. Mas se você plantar num local que não pegue chuva, vai ter mais sucesso com as petúnias. E elas são muito, muito perfumadas. Precisa ver o perfume. Mas eu já tô pensando em trocar plantamudas novas, que elas estão começando a ficar feias. Mas dá dó, né? Porque tá muito florida. Olha que linda.
E a segunda flor que eu quero mostrar para vocês, o nome científico dela é Barléria cristata. Ela floresce durante o outono, aqui no meu jardim fica carregadinha de flores, gente. Essa minha aqui tem a folhagem variegata, mas eu também tenho dela toda verde, que eu fiz mudas através de galho, que é muito fácil. Então, ela vai bem nos climas equatorial, mediterrâneo, subtropical e tropical. É nativa da Ásia e floresce durante o outono aqui no meu jardim. A sua flor, ela tem um formato assim de trombeta. Olha que bonita, gente. É um lilás, né? Muito bonita. E ela enche de flores aqui, ó. Fica cheinha de flores. Ali tá cheio de botãozinho, ó. Ela começou a floração agora, como eu falei pra vocês. Vai ficar com esse arbusto aqui todo lilás, muito bonito. Fica cheio de flores, gente, fica linda essa planta. E ela tem a folha variegata. Essa minha que eu comprei pela internet, e ela veio uma parte dela com folha verde e uma parte com folha variegata. Então eu fiz mudas da parte verde, então agora eu tenho dela também, da folhagem toda verde. Mas essa folhagem aqui também variegata dá um toque especial na planta. Após a floração dela eu faço uma poda bem drástica. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Assim, porque aqui a mesinha tá me atrapalhando, ó. Eu não consigo mostrar desse lado. Então, após a floração no inverno eu faço uma poda bem drástica. E olha o tamanho que ela tá. Tá enorme. Então ela tem um crescimento bem rápido. E floresce muito, gente. Fica linda. Fica bem do ladinho aqui do arbusto das borboletas, ó. Então aqui eu tenho bastante flores lilazes, muito bonitas. E a Barléria, ela vai bem tanto ao sol pleno quanto na meia sombra. Então se você tiver um local aí no jardim que não tenha tanto sol, que pegue um pouco de sol. Eu fiz mudas, gente, estava embaixo da árvore, fazia tempo que eu tinha feito essas mudas, mas eu não tinha plantado ainda. E deu uma dosinha que ela estava toda florida. Daí eu peguei e plantei no mesmo local, que fica embaixo da minha laranjeira ali, depois eu quero mostrar pra vocês. E ela tá com bastante flores, tá bem bonitinha. Então uma ótima opção aí pra você plantar embaixo de uma árvore, que ela vai super bem. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, essa minha parede de longe, olha só. Eu tenho o costume de plantar, né, as trepadeiras na casa, assim, no... Como é que eu digo? Que eu esqueci o nome. No beirado da casa, assim, ó. Encher as paredes de trepadeira, porque para nós que temos pouco espaço, é uma ótima opção fazer isso, gente. E aquela trepadeira linda lá, ó, começou a soltar flores já. Também floresce agora durante o outono e inverno e tá carregadinha de botões. Tá linda essa minha parede, gente, com bastante flores. Eu quero mostrar pra vocês. Ai, como é que é o nome daquela flor lá? Hipomeia rubra, dá uma flor rosa forte, assim, muito bonita. Gente, pra enfeitar o nosso outono e inverno, né? Deixar o nosso jardim sempre florido. Olha só, assim fica melhor pra ver, né? Aqui eu tenho a rosinha que eu quero mostrar pra vocês depois como tá bonitinha. Aqui tem as minhas duas árvores de rosa. Sempre tem um saco de terra lá, ó. Sempre tem um pacote de terra. Aqui fica a Barléria, as petúnias. E aqui essa minha parede com Hipomeia rubra. Ó, eu cultivo ela, eu apoiei os galhos principais nos caibros da casa. Olha só. E após a floração eu faço uma poda drástica nela. Ali eu tenho um jarro, tenho azulzinha, tenho a ametista, que é aquela flor roxa, ela é muito bonita. Então já começou a abrir as flores da Hipomeia rubra. Aqui nessa parede floresce durante a primavera e verão. É a Dipladene, que fica linda, mas agora ela tá feia, ó. Então do lado de uma planta que floresce durante a primavera e verão, eu sempre tenho uma planta que floresce durante o outono e inverno. A gente, a azulzinha tá maravilhosa, né? Me conta aqui nos comentários se não tá maravilhosa. Olha que linda que tá, gente. Tá lindo esse meu cantinho aqui com flores azuis e roxas. Mas olha só, a flor que tá aberta tá bem no alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a Hipomeia rubra. Olha a cor dessa folha, gente, bem verdinha. E a flor, um rosa bem escuro. Que aqui, ó, chega... Tem o pólen dela, que é branquinho, ó. Que chega a dar um brilho na flor. A mamangava ama essa flor. Linda, linda. Quando ela tá toda florida. E olha a quantidade de botões que tem aqui. Olha isso.
Olha isso, vai ficar linda, linda. Tá cheia, cheia, cheia de botões, olha só. Olha só como floresce essa flor. E ela praticamente não pega sol no outono e inverno aqui nessa parede. Na primavera e verão ela pega um pouco mais de sol, mas no outono e inverno praticamente não pega sol. Olha isso, gente, a quantidade de botões. Vai ficar linda, linda. Essas aqui já abriram, já fechou, ó. E esses botões aqui é o botão dela que tá pra abrir, ó. Olha que botão bonito. Então, tá linda. Então, plantada assim no beirado da casa, ela fica com esses galhos pendentes, gente, ó. Olha só aqui. Fica todos esses galhos aqui pendentes e só o galho principal fica apoiado ali no beirado da casa, ó. Nos caibros. Mas deixa eu mostrar pra vocês essa flor azulzinha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Como ela tá bonitinha. Carregadinha de flores. A ametista também, né? Não posso desprezar ela, que ela continua linda aqui. Só que os passarinhos começaram a fazer sujeira aqui em cima dela, tadinha. Ai, os passarinhos acabam estragando. Mas olha só que gracinha, gente. Que linda que tá. Olha isso, olha essas flores bem azuis. Eu sou apaixonada por essa florzinha. Eu faço mudas dela de galinho também, pega com facilidade. Quando ela começa a ficar feia, eu faço mudas de galinho novamente dela. Olha isso. Olha isso, que linda. É um colírio para os olhos, né? Muito, muito bonita. A floração aqui do gengibre azul tá acabando já. Já tá terminando, gente. Já tá com os cachos já. Esses cachos de baixo aqui já estão velhinhos. Mas também faz muito tempo que eles estão florescendo, né? Ó, tem cachos novos aqui, ó. Esses ainda estão bonitos. Outra flor também que eu super indico pra vocês terem no jardim, porque... Gente, vai na meia sombra, vai no local com pouca luminosidade, né? Aqui pega sol no final da tarde. Mas eu vejo que quando pega muito sol, a folha chega a encolher. Então, num local que não pegue muito sol, você pode plantar ela. Aqui tá tudo sujo pelos passarinhos, ó. Olha que linda, gente, muito linda. E aqui do lado, azulzinha. Maravilhosa aqui nesse pedestal. O meu arco de rosas, tá vendo? Arco de rosas começou a ficar bonito novamente, gente, ó. Tá cheio de botões. Tem algumas rosas abertas, mas tá carregadinho de botões. Vai ficar lindo esse arco novamente. Essa rosa aqui, ela floresce praticamente o ano todo. Sempre tem uma rosa ou duas. Por isso que eu gosto bastante dela. Linda, linda, bem perfumada. Ai, uma delícia. Como é bom o perfume das rosas. Deixa eu mostrar pra vocês agora essa minha arvoreta de rosas aqui, que tá carregadinha, gente. Muitos botões, muitas rosinhas. Deixa eu ver aqui, eu acho que é uma abelha aqui, né? Não sei, eu acho que é. Porque ela tem essa parte aqui do pólen, ó. Que é uma rosinha abertinha, que aparece bem, né? Ótimo para os polinizadores. Olha que linda, gente, essa rosinha. Essa aqui abre primeiro, ó. Por isso que ela fica na parte central do galho. A rosa na parte central sempre abre primeiro. Deixa eu tirar ela, que ela já tava velhinha. Mas olha que gracinha. Merece uma foto, né? Muito bonitinha. Então ela dá em cachos. O nome dela é Satina. Dá cachos enormes de rosa. Olha que cacho grande esse aqui. Linda, linda. Tá sempre florida também. Ela acaba uma floração e logo, logo ela, quando ela brota, novamente ela já brota com outra floração bonita assim, cheia de cachos. Olha só quantos cachinhos. Cachinhos aqui, cachinhos aqui, aqui, por tudo, gente. Tá linda. Ó, aqui tem mais rosinha. Essa aqui é a central, como eu falei pra vocês, ó. Aqui fica sempre no centro, ela abre primeiro. Daí já tá mais velhinha.
As outras, elas abrem quase ao mesmo tempo. Bonita, né, gente? O que vocês acharam da minha rosinha? Eu amo ela, muito, muito bonitinha. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Olha só, fica aqui bem pertinho da mesinha, ó. Da mesinha de jardim. Perto das petúnias. Pra quem gosta de rosa amarela, gente, essa aqui é a rosa amarela, ó. Logo, logo ela vai estar florida. Ela tá se fortalecendo, que é uma muda que eu plantei há pouco tempo. E dá encachos também. Então logo, logo vai estar bem bonita aqui com rosas amarelas. Essa outra aqui já... Esse cacho aqui já terminou a floração, ó. É a Hans Gone Away. Os bichinhos, gente, aqueles bichinhos pretinhos. Muitos chamam de vaquinha, né? É vaquinha que se diz? Ai, eles comem bastante as rosas, eu estrago bastante. Apesar de eu estar sempre tirando. Aqui tem outro cacho para abrir, ó. Ela dá encachos também. Esse aqui já tá velhinho, por isso que já não tá tão bonita. A Satina, ela tem um leve perfume, gente. Ela tem perfume, mas é bem pouquinho. Ai, mas é gostoso também. Mas é perfumada. Mas assim, é bem suave. Mas muito gostoso. Ai, delícia. Delícia o perfume das rosas. A Hans Gone Away também tem um leve perfume. A Satina ainda tem um pouquinho a mais que a Hans Gone Away. A Hans Gone Away é quase nada de perfume. No próximo vídeo eu quero ver se faço adubação com vocês também. Essa aqui tá com poucas flores, gente. Eu plantei no vídeo passado com vocês. Essa aqui é a Torênia, só que ela tá com botões. Mas eu quero adubar no próximo vídeo. Não sei se ela vai durar muito tempo, porque tá acabando o tempo da Torênia. Ela é uma planta de época. Mas vamos ver. No próximo vídeo eu quero ver se adubo ela com vocês. Hoje eu não vou fazer, porque o tempo ele tá chuvoso. Então não vou fazer hoje. Pode ser que dê uma chuva bem forte. Vou deixar pra fazer em outro vídeo. Mas a Bougainville tá linda, gente. Como não mostrar essa flor pra vocês? Olha só. Aqui a entrada do pergolado. A arvoreta de rosas tá ali. Olha como tá linda, gente. Carregadinha de flores. Essa rosa aqui, ela floresce muito. Tenho que varrer também o jardim, porque tá cheio de folhas, ó. É porque eu tenho uvas, né? Então, é assim. No outono sempre vai estar com bastante folhas, porque a uva começa a soltar. A parreira começa a soltar as folhas. Essa aqui é a Pentas, tá bem bonita também. Deixa eu mostrar de pertinho. Mostra em todo o vídeo, né? Mas como não mostrar? Linda, linda essa florzinha. Quero adubá-la com vocês também, para que ela fique sempre, durante a floração dela, assim, bem florida. Olha que espetáculo essa floração, gente, a Bougainville. O que vocês acham? É uma das flores mais lindas, né? Olha isso. É uma explosão de flores. A amarela floresce muito pouco aqui no meu jardim, ó. Tem algumas flores ali. Mas essa rosa aqui é maravilhosa. Maravilhosa, né, gente? Eu tenho jasmim aqui que floresce também durante o inverno. Então vocês vão ver esse meu pergolado aqui se transformar no inverno. Ele vai se transformar, gente. As buganvilles, eu faço uma poda drástica nelas. E daí vem os jasmim que tá ali embaixo, que floresce durante o inverno. Então é um jardim que tá sempre em transformação, porque tem muitas flores para várias épocas do ano. Mas eu quero mostrar bastante para vocês a Bougainville, porque daqui a pouco vai terminar a floração dela, eu vou ter que fazer a poda. Mas tá linda, junto aqui com essa minha rosa, ó. Essa aqui é a Romance, mas essa é perfumada, gente, também. Já mostrei lá pra vocês, né? Muito linda. Essa outra arvoreta aqui, já tenho que cortar várias rosas que estão feias. Eu tenho uma bonita aqui ainda. Tem uma bonita e tem vários botões pra abrir também. Ela é uma bem florífera também, floresce bastante tempo. Essa aqui é a... Ai, como é que é o nome? Esqueci, mas já vou lembrar. É nome de tantas flores aqui no jardim, né, gente? Até uma já caiu aqui, as pétalas, ó. Acabou de cair.
Tem que cortar, porque senão ela vai formar o botão e vai tirar muita energia da planta. Então, acabou, a flor ficou feia, você já corta. Olha só, que botão lindo que tá pra abrir. Engraçado, ela é rosa, mas quando a recém tá abrindo a flor, parece que é vermelha, né? Olha que linda. Ah, essa é perfumada, gente, ó. Ó, comparando com a buganvília, se não parece vermelha. Parece, né? O que vocês acham? Mas ela vai ficando rosa. Então tem 2 botões enormes ali pra abrir. Essa aqui tá bonita ainda e eu tenho que cortar, tô olhando aqui, deixa eu ver. 3, tem que cortar 3. Agora, se vocês querem saber de perfume, essa aqui é a mais perfumada. Delícia, gente. Ai, delícia o perfume. Nessa aqui, interessante que nessa aqui não vem aquelas carochinhas pequenininhas. No começo do ano, foi na primavera, encheu daquelas carochas bem grandes. Aí desapareceu. Mas as carochas pequenininhas, interessante que elas atacam só as rosas de rosa clarinho, de rosa mais claro, gente. Interessante, né? Essas aqui de tom mais escuro não são atacadas por aquelas carochinhas pequenininhas. Olha que linda. Ainda parece vermelha, né? Mas conforme ela vai abrindo, ela vai ficando rosa. Muito, muito perfumada, amo. Muito linda, enorme essa rosa. Essa aqui é a... Ai. Não lembrei o nome dela, mas vou deixar escrito aqui pra vocês. Tô sentada aqui no piso da piscina, perto aqui do meu caminho, olha só. É cheio de flores, gente, de pequeno porte. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, né? Vocês vão reclamar que eu tô mostrando muito pra vocês. Mas são lindas, gente. Mas eu quero mostrar pra vocês essa rosa aqui, olha que enorme. Essa aqui também, ela às vezes puxa para um vermelho, às vezes puxa para um rosa. Quando tá bem grande assim parece que é rosa, mas essa aqui é bem perfumada também. O nome dela é Gospel. Eu vou mostrar para vocês de pertinho. Olha só minhas flores. Lindas, né, gente? Essa aqui, olha só. Essa aqui é a falsa Érica. Ela tá explodindo em flores. Tá maravilhosa. Como não ter flores no jardim, né? Como ter um jardim sem flores, né, gente? Eu não sei. Eu não sei ter um jardim sem flores, né? Plantas, folhagem, flores não sei, dá uma alegria pra gente, né? O que vocês acham? Eu me sinto muito feliz em estar aqui observando as flores, né? Cuidando delas. Isso me deixa muito feliz. Mas olha o barulho, gente. Olha o barulho. Agora começou o barulho. E agora, estão cortando a grama e esse barulhão. E agora, gente? Esse barulhão, vou tentar falar mais alto para vocês conseguirem escutar a minha voz. Mas eu quero corrigir, eu falei para vocês como ter um jardim sem flores, né? Mas jardim sempre é para ter alguma flor. Então eu vou corrigir como ter um pátio, como se diz, agora eu não tô lembrado o nome. Como ter um pátio sem flores. Tendo uma florzinha ou outra já nos deixa feliz, né? Olha que linda, gente. Essa aqui é a Gospel, tá enorme. E tá com bastante botões para abrir. Tem outra rosa aqui que tá abrindo. O que vocês acham? É um vermelho puxado para um rosa também, né? Mas linda. Olha só. Linda, linda. Fica aqui perto deixa eu falar o nome para vocês, para quem não viu os outros vídeos. Esse aqui é o botão de ouro, conhecido popularmente como botão de ouro. Essa aqui é a falsa Érica. Olha que lindo que tá o botão de ouro, tá enorme. E aqui tem outro botão para abrir, ó, da Gospel. Tá quase abrindo esse aqui. Olha que lindo. E ali já terminou a flor essa aqui é outra rosa, que tá com mais botões aqui para abrir também. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a capela. Mas tava linda também, gente. Que pena que acabou. Eu não consegui mostrar pra vocês. Mas é linda, linda também. Sempre quando a rosa começa a ficar feia, eu já corto ela. Essa aqui já tá caindo, né, gente? Ó, já passou de feia. E sempre eu escolho onde eu quero que o broto ele nasça. Conforme a folhinha tá virada, é o lado que vai nascer o brotinho da rosa. Ó, a folhinha tá virada pra cá, então o galinho vai nascer pra cá.
Se eu escolher esse outro brotinho aqui do lado, essa outra folhinha, o galho vai, geralmente brota, né, a última gema, daí vai nascer pra cá. Eu vou escolher que brote pra cá, então eu vou cortar pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu escolher melhor. Acho que vai ser aqui que eu vou cortar. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou cortar pra cá, ó. Pra não vir muito aqui pro caminho. Vou escolher essa outra gema aqui, essa outra folhinha. Vou cortar de ladinho. Então vai brotar pra cá o galinho agora, ó. Vou cortar esse aqui também. Essa aqui eu vou escolher que brote pra cá. Deixa eu ver. Acho que eu vou escolher esse outro aqui. Que brote pra lá. Ui. Espinhei. Então a geminha, ela fica onde tá o galinho, olha ali, ó. Ali é a geminha, ó. Tem uma gema, aqui tem outra gema. Deixa eu ver onde que eu vou cortar essa aqui. Ó, esse aqui não tem folha, que caiu a folha, mas a geminha dela tá aqui, ó. Se eu cortar aqui, essa geminha vai nascer pra cá. Daí vai nascer pro meio da rosa, daí não vai ficar legal. Sempre tem que escolher que ela nasça pra parte de fora. Senão o galho vai crescer aqui pro meio e vai ficar trancando aqui o meio da rosa. Então é sempre interessante podar, né, pra que ela cresça pra fora. Então aquela geminha ali não é uma boa opção. Eu não queria que brotasse muito pra cá, senão vai trancar muito o meu caminho aqui. Então, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou escolher essa aqui, que ela vai brotar pra cá. E eu vou cortar essa aqui, que ela parou aqui, ó. Ela parou e não continuou. Não deu rosa, simplesmente parou. Então eu vou cortar esse galho aqui também. Ó, aqui tem uma gema, se eu cortar aqui vai nascer pra cá. Então eu vou cortar aqui. Procurar cortar de ladinho para a água escorrer na hora da chuva. Então já melhorou um pouco, né, a arquitetura, porque ela tava com as flores já bem feias. Ficou só essa... Diminuiu o tamanho, que ela tava bem alta. Ficou só essa que tá bem bonita aqui. E esses dois botões aqui, ó, que estão para abrir. Aqui já tá soltando vários brotos, ó, que com certeza logo vai soltar botões também. Tem vários brotos novos aqui também. E aqui tem mais botões lindos para abrir. Gente, esse meu cóleo está muito bonito, olha só. Tá num jarro de barro. Olha que bonito que tá. Tem esse vermelho. E tem esse aqui mais com a folha trabalhada. Deixa eu ver por esse lado aqui. O outro lado tá mais bonito. Esse lado aqui tá mais bonito. Vou mostrar pra vocês esse meu caminho. Ali embaixo eu tenho a barléria. Eu tenho que lavar esse meu bebedouro aqui de pássaros, que já tá ficando sujo. Tem que lavar. Deixa eu mostrar outra barléria que eu tenho aqui, gente. Eu carpi aqui porque eu quero fazer um piso aqui com tijolinho de barro. Até já coloquei um ali. Mas eu vou ter que melhorar isso aqui. Ai, olha só, tô vendo que parece que tem bastante formiga. Olha ali a casinha das formigas. E aqui, gente, ó, esse pezinho aqui, ele tava plantado num vasinho bem pequenininho, porque eu fiz mudas. E vocês podem ver que a folha é toda verde. Ah, tem uma aqui meio variegata, ó. Esse galinho tá meio variegado. Mas olha só que bonitinha a flor. Aqui já tem um cachinho, ó. Então ela vai bem embaixo da árvore também. Aqui tá soltando outro cachinho. Ó, vários botões aqui, ó. Que bonitinha. Então é uma ótima opção para você plantar embaixo da árvore. Aqui eu tenho azaleia nesses vasinhos, que vão florescer agora no inverno. Quero ver se adubo elas também. E aqui eu quero fazer um piso com tijolinho à vista. Quero colocar um banco aqui. Mas tem que ser devagar, porque
Não é fácil. Essa flor aqui, ela vai florescer agora no inverno, gente. Vai encher de flores laranja com amarelo, muito bonita. Vou mostrar pra vocês, eu vou ter que cortar esse galho aqui da laranjeira, porque ela não tá suportando esse galho. Mesmo se eu tirar as laranjas daqui, ele vai continuar caído assim. Então, eu quero ver se eu corto esse galho aqui. E tá cheio de laranja, gente. Já dá pra tirar, já dá pra colher essa laranja. Eu vou abrir uma pra mostrar pra vocês. É uma laranja que ela não fica seca. É uma laranja, nossa, muito boa. Ótimo pra suco também. Olha só, já dá pra colher. Quero ver se colho todas essas laranjas aqui pra cortar esse galho. Olha só, ainda tem hortênsia aqui. E esse galho de laranja tá afogando ela, coitada. Eu já trouxe um balde, porque tem bastante laranja aqui. Eu quero ver se tiro todas essas laranjas. Tem bastante. Gente, o meu nono tinha tinha um pomar com muitas frutas. Ele tinha bastante qualidade de frutas, só de ameixa. Se eu não me engano, eram 3 qualidades de ameixa que ele tinha. Então, tá quase amadurando, tá bem bonitas. Vai dar uma aliviada na laranjeira, coitada. Voltou o barulho agora, estão cortando a grama. Ai, que abuso esse barulho. Mas vamos ver se a gente come uma laranjinha dessa. Dá pra fazer suco também. Eu faço suco com 10 laranjas, fica muito bom. As crianças amam essa laranja aqui. E, gente, quando eu fui comprar laranja, eu fui comprar numa agropecuária e eu pedi a laranja umbigo. Ele é bem conhecido e daí ele disse, não, umbigo nada, não vou te dar laranja umbigo. Vou te dar uma laranja melhor. Só que eu não sei o nome dessa laranja. Eu acho que essa laranja aqui é aquelas antigas, laranja das nossas avós. As nossas avós tinham no pomar. Muito boa. Nunca tem uma laranja seca. Olha só esse galho aqui, tá cheio. Olha só, deu um balde de laranja e eu nem colhi tudo. Tem muito ainda pra colher daquele galho que eu quero cortar. E elas estão bem boas pra comer. Depois eu quero comer uma com vocês e quero mostrar. Elas não estão toda amarelinha, mas elas já estão bem docinhas. E é uma laranja que não é seca, a gente tem bastante caldo. Às vezes a gente compra no supermercado e ela vem seca. E olha que esse ano eu não adubei, não fiz adubação. É uma delícia essa laranja, só não sei o nome dela. Mas é aquelas laranjas que a gente tem nas casas das avós, né? Aquela laranja antiga, só não sei o nome. Vou comer uma laranja agora, vou mostrar pra vocês. E como eu tava falando pra vocês, o nono tinha um pomar bem grande, com bastante frutas. O meu nono era polonês e a minha nona é italiana. Aí eles ensinaram a gente a chamar de nono e nona, mas ele era polonês e ela italiana. Então tinha uva, tinha vários tipos de ameixa, tinha muito, gente, muitas frutas e também tinha uma horta enorme. Então acho que eu puxei um pouco deles nessa minha vontade
esse meu gosto por jardim e por ter frutas. Eu queria ter também uma horta, só que não tem espaço, né, para ter uma horta. Mas se tivesse espaço, eu também teria uma horta. Acho muito bom. E essa laranja aqui, gente, ela nunca é seca, sempre é bastante caldo. E às vezes as laranjas que a gente compra no mercado, elas vêm seca, né? E olha que eu não adubei esse ano, não fiz adubação nela. E olha só, bem bonita. Bastante suco. E é bem doce, bem boa. Nossa, o suco dela fica muito bom. Eu faço suco com em torno de 8, 10 laranjas. Fica uma delícia. E vocês também têm fruta aí no jardim de vocês? Ai, vocês gostam de cultivar fruta? Muito boa. Olha só, bem carnuda. Bastante caldo. Eu tenho aqui no meu jardim também uva. Tenho 4 pés de uva. Até agora no inverno tem que fazer a poda. Quando eu fizer a poda eu quero mostrar pra vocês. Tem que fazer a poda, tem que fazer adubação. Uma delícia essa laranja. Então, quando a gente visitava o nono e a nona, a gente sempre ficava procurando, né, fruta no pomar, porque sempre tinha uma fruta.